Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar se os gatos pedem desculpas para nós humanos ou não. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você tem acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, acredito que todo gato algum dia na sua vida já fez algum tipo de arte, derrubou alguma coisa, quebrou alguma coisa na sua casa, te acordou 3 horas da manhã, né? E você às vezes ficou se perguntando, será que o meu gato ele entende que ele fez algo de errado? E será que ele tem a capacidade de vir até mim e pedir desculpas? Porque às vezes depois de um erro, você percebe que talvez o seu gato ele ficou carinhoso depois, ele fez algo que fez você pensar se ele estava te pedindo desculpa mesmo ou se era apenas um comportamento normal dele e não tinha nada a ver com aquela arte que ele fez, tá bom? Então os gatos eles são capazes de pedir desculpas, sim e não também, tá? Vamos contextualizar um pouco isso. Os gatos na natureza, pessoal, geralmente eles são animais autossustentáveis e independentes. O que isso significa? Se você colocar um ambiente seguro para ele e a oportunidade e a capacidade dele caçar, ele consegue viver sozinho e ele não precisa de nós humanos, tá? Mas eles sim têm a capacidade de ser completamente sociáveis. Então eles podem viver em grupo também, desde que tenha recurso suficiente para todos, tá bom? Assim como nós humanos, tá? Nós temos a capacidade de viver sozinho, sem ter contato com nenhum humano, sem ter um parceiro, sem ter uma família, sem ter nada. Mas isso não significa que esse é o melhor caminho a se trilhar. Os gatos a mesma coisa, eles conseguem viver sozinhos, então eles são independentes nesse sentido. Mas, na grande maioria das vezes, se eles tiverem a oportunidade, eles vão viver em grupo porque é melhor, tá? Existem pesquisas que mostram que grandes grupos e colônias de gatos, né, da natureza, eles têm uma relação muito forte, tá? Um afeto muito grande, porque eles viram que as fêmeas elas têm um cuidado materno até com os filhotes de outras fêmeas da mesma colônia, então elas se ajudam cuidando dos filhos uma da outra. Isso é um grande sinal de afeto, um grande sinal de socialização entre eles. E além disso, né, às vezes a gente fica achando que o gato ele vai pedir desculpas, mas outra coisa que as pesquisas mostram, né, é que os gatos, quando eles vivem em grupos, quando eles vivem em colônias, eles raramente, mas raramente mesmo, brigam ou têm algum tipo de desavença entre eles. Logo, se na natureza eles não brigam, eles não têm desavenças, leva a gente a pensar que eles não precisam pedir desculpas, eles não aprenderam a pedir desculpas, tá? Porque na natureza eles não precisam, tá bom? Então a primeira coisa aqui pra gente entender é o conceito de desculpa. Óbvio que os gatos não entendem o conceito de desculpa. E geralmente eles não vão entender que eles fizeram algo de errado, porque na cabecinha dele eles fizeram o certo que estava na cabeça deles, tá? Então o conceito de pedir desculpa especificamente, olha, fiz algo de errado, tô assumindo minha culpa, me desculpa, eles não fazem, tá? Mas eles pedem desculpas à sua própria maneira, tá? E como que é essa questão de entendimento de desculpa do gato? Como eu disse, ele não entende que ele fez algo de errado, tá? Mas ele vê que talvez após uma ação que ele teve ali, ele viu uma mudança nas suas emoções. Isso sim, o gato ele possui a capacidade de entender as suas emoções, entender como você está se sentindo naquele momento, saber se você está triste ou se você está feliz, se você está propenso a interagir com ele ou não. E o gato ele trabalha em cima disso, sempre tentando manter a gente o mais positivo possível. Por quê? Porque ele já associou que quando a gente está feliz, ele ganha coisas positivas também. Quando a gente está triste, ele não ganha tanta atenção. A gente não brinca com ele, a gente não conversa tanto com ele quanto a gente conversava. Então ele sempre quer a gente no estado mais positivo possível. E como que ele percebe se a gente está no estado positivo ou no estado negativo? Através da nossa linguagem corporal.
Então, quando você tá triste, você fica mais cabisbaixo, você muda a sua expressão facial, você fala menos ou você fala num tom diferente, e todas essas nuances comportamentais o seu gato ele é capaz de identificar, e ele já associou, olha, quando ele tá com esse tipo, com essa feição facial, quando ele fala dessa forma, quando ele age desse jeito, ele tá triste, ele tá bravo ou ele tá feliz. Então ele consegue diferenciar. Então, após um ato que ele teve, ele pode sim ter a capacidade de ver que você ficou com uma energia negativa. E, como é natural do gato, ele sempre quer você na sua energia positiva. Porque é a energia que ele mais ganha coisas que ele precisa, né? E não no sentido egoísta do gato, que ele só quer então ganhar as coisas. Não. Mas ele tem as suas necessidades. E quando você tá triste, às vezes você não supre as necessidades dele, tá bom? Então, às vezes, após um ato errôneo dele, na nossa cabeça, tá? Porque no gato ele não faz nada de errado. Eu vou falar um pouco mais sobre isso pra frente aqui, tá? Mas após um ato dele que abaixou a sua energia, te deixou bravo, te deixou triste, ele percebe isso. E depois de um tempo, ele pode ir até você pra tentar solucionar isso, tá? Mas uma outra questão importante aqui sobre o entendimento de desculpas. O gato, ele não tem a capacidade, como eu disse, de assumir um erro. Opa, errei, vou pedir desculpas. Mas quando os gatos vivem em grupos, isso significa que eles confiam entre si muito, muito mesmo. Então eles têm uma confiança muito grande em todos que participam daquele grupo. Eles sabem que nenhum dali vai fazer algo de mal contra eles mesmos. Então, quando nós trazemos um gato para dentro de casa e criamos um laço, criamos um afeto, criamos uma relação forte, para o gato, nós somos parte do grupo dele, nós somos parte da colônia dele. Então, ele sente essa segurança em nós e na cabecinha dele a gente sente neles. Então, quando ele faz algo de errado, por exemplo, e ele percebe, talvez você teve uma super reação, não porque você quis, às vezes porque você quis mesmo. Se for isso, não tem, tá? Mas às vezes ele quebrou alguma coisa muito importante, você ficou bravo ali naquele momento porque era algo que você tinha um apego muito grande, mas depois você percebeu que você gritou e não poderia ter feito isso. Mas enfim, o seu gato ele viu que você teve uma super reação àquilo. E ele, naquele momento específico, ele ficou com um pouco de medo, ele ficou um pouco acuado. Aí depois ele ir até você para tentar consertar as coisas, não vai ser muito um pedido de desculpas, mas vai ser ele tentando entender se vocês ainda fazem parte do mesmo grupo, se ele ainda pode confiar em você. Porque você gritou com ele, então ele, opa, estranho. Porque na natureza, em grupos, eles não brigam. Então ele ficou meio acuado. Opa, estranho. Aí depois ele vai até você para tentar entender se vocês ainda são amigos e se ele ainda pode confiar em você. Se aquele ambiente onde ele está vivendo e está inserido ainda é um ambiente seguro para ele estar, tá? Então, como eles tentam acertar as coisas, tá? A primeira coisa, geralmente, quando um gato faz algo de errado, e que muitos de vocês podem ficar confundindo, né? Quando você tem uma super reação, que você acaba assustando o seu gato, você grita com ele e ele sai correndo, é que ele vai se esconder em algum cantinho, ele abaixa e ele fica olhando para você. Muitos de vocês podem entender isso como um sinal de afronta, como se seu gato estivesse te desafiando, como se seu gato estivesse falando assim para você. E aí, vai fazer o quê? Mas não tenha esse pensamento, tá? O seu gato, quando ele faz algo de errado para nós humanos, e você tem uma super reação que leva o seu gato a sentir um medo, ele vai correr, ele vai esconder, ele vai olhar para você, não te desafiando, mas sim tentando compreender a situação, tentando entender o que aconteceu. Ele está confuso, ele não sabe o que aconteceu, porque na cabeça dele ele fez o certo. Tá? Então essa é a primeira coisa, não confunda o seu gato te encarando após um erro como um ato de desafio, de afronta. Não, ele está tentando compreender aquela situação, aquilo que ocorreu naquele momento, tá? Então depois disso ele vai ficar lá quietinho no canto dele, depois ele vai voltando ao normal, ele vai entendendo, compreendendo melhor a situação, ele vê que você, aquele comportamento que gerou medo nele foi algo extremamente pontual, que você já voltou ao seu normal.
talvez você se arrependeu, né? Você voltou à sua energia positiva um pouco e o seu gato ele percebeu que ele pode voltar a confiar um pouco em você, tá bom? Aí ele pode fazer alguns comportamentos para tentar ajeitar isso, para tentar entender se ele pode confiar em você ainda, se vocês são amigos, ou para tentar aumentar a sua energia para ficar mais positiva, para ele voltar a se sentir bem, tá bom? Para ele voltar a ter suas necessidades supridas. Quais comportamentos são esses, Thiago? Aproximar de você. Então esse aqui é um comportamento que às vezes a gente menospreza, né? Porque é muito simples, seu gato ele vai sair de onde ele estava e ele vai ir até você, tá? Mas esse é um grande comportamento nesse ato de acertar as coisas. Por quê? Porque significa que o seu gato ele está voltando a confiar em você. Ele não iria até você, chegar perto de você, se ele não tivesse confiando em você novamente. Tá? Então, após um grito, após algo do tipo que você gerou medo no seu gato, após um erro dele, ele chega, ele se aproxima de você e indica isso, que ele está voltando a ter essa confiança em você, tá bom? Ele pode te dar cabeçadas, porque ele já associou isso. Apesar da cabeçada ela ser um ato de marcação de território, né, ele pode ter dois sentidos aqui. Ele vai te dar cabeçadas para marcar território em você, deixar feromônios em você, para ele entender que ele ainda pode confiar em você, e ele também pode dar cabeçadas em você porque ele já percebeu ao longo da vida dele, através de diversas associações positivas, que sempre que ele esfrega a cabecinha em você, você volta a ter uma energia positiva, você faz um carinho nele, você conversa com uma voz afetiva. E ele percebe isso, ele já aprendeu que quando ele dá uma cabeçadinha em você, você eleva a sua moral, eleva o seu astral. Então, ele pode dar uma cabeçada para tentar acertar as coisas. Ronronar. O ronronar aqui ele é muito interessante, porque quando o gato ele é filhote, ele tá lá com a mãezinha dele e os irmãos, nos primeiros dias de vida, antes mesmo de abrir os olhos, o filhote ele já adquire a capacidade de ronronar. E a mãe dele ronrona de volta. Então, o ronronar, ele é um método de comunicação que gera confiança e segurança, porque pro filhote, quando ele ouve o ronronar da mãe, ele fala, opa, minha mãe tá aqui, eu tô seguro, eu tô tranquilo. Além disso, ele ronrona e ela ronrona quando ele está amamentando ali no quentinho. Então, além de ser uma comunicação que passa para o filhote uma segurança, também passa um afeto, também passa um prazer, também passa um sentimento gostoso. Então, o gato ele cresce tendo esse pensamento sobre o ronronar. E ele também já pode ter associado que quando ele ronrona perto de você, você faz um carinho, você tem uma conversa com uma voz afetiva. Então, quando ele ronrona perto de você, pode estar sendo nesse sentido. Olha, tô querendo te passar essa confiança, eu confio em você. Eu só ronronava quando eu tava lá com a minha mãe. E hoje eu só ronrono quando eu me sinto seguro. Então eu tô ronronando aqui perto de você para te mostrar que apesar do ocorrido, eu ainda confio em você. E eu quero que você fique bem. Porque quando eu ronrono, eu sei que você faz um carinho em mim, que o gato consegue ouvir, tá? Que o seu batimento cardíaco diminui. Ele percebe isso. O gato ele tem essa capacidade. Então ele tá ronronando nesse sentido, mostrando que, olha, aconteceu isso, beleza, mas eu ainda tô com essa minha energia. Eu ainda estou confiando em você, eu ainda estou me sentindo bem perto de você. E ele pode estar querendo passar isso para você também. Porque, como eu disse, quando a mãe ronrona, o filhote ele se sente seguro, se sente confortável, com prazer. E ele está tentando transpor isso para você. Ele não entende que a gente não tem essa questão com ronronar. Para ele, às vezes, ele acha que a gente vai entender. Vai conseguir ouvir na mesma frequência que ele. Vai conseguir compreender no total o significado desse comportamento. Tá, então na cabecinha dele ele está tentando transpor todo esse sentimento que ele tem com o ronronar, todo esse significado que o ronronar tem para ele, para você. E piscando lentamente. Isso daqui é algo que você tem que retornar para o seu gato, tá? Por quê? Na natureza, né, o gato ele, quando ele vive em grupos, quando ele tem amigos, enfim, ele não fica olhando ali fixamente assim. Isso é um sinal de afronta, de confronto. Quando um gato ele chega no território do outro, ele fica olhando fixamente para confrontar aquele outro gato, mostrar, olha,
tô aqui para roubar o que é seu. Ou você briga comigo ou você foge. Esse é o significado do olhar fixo. Então, quando um gato ele pisca lentamente para você, para outros gatos, é um indício de que ele tá falando assim: olha, eu confio em você, eu te amo, eu me sinto seguro perto de você a ponto de eu fechar os meus olhos, manter eles fechados um pouquinho antes de abrir, porque quando eu fecho os olhos eu tô no escuro, eu posso sofrer qualquer tipo de injúria, mas eu confio tanto em você a ponto de ficar no escuro, eu sei que você não vai me fazer nada de mal. Então aqui o piscar lento não é um sinal, eu te amo, é um sinal de, olha, eu confio em você, você confia em mim? Aí se ele piscar lentamente para você e você piscar lentamente de volta para ele, você tá mostrando, você tá se comunicando com ele. Ele falou, eu confio em você ainda depois disso que aconteceu. Você confia em mim? Aí você pisca lentamente, confio em você também. Então pronto. Por quê? É aquilo que eu falei lá. O gato ele vai até você para entender se vocês ainda estão no mesmo grupo, na mesma colônia, se ele ainda pode confiar em você e se você ainda confia nele. Ele quer ter certeza de que a relação que vocês tinham ali naquela colônia ainda está forte e ela ainda prevalece. Ele quer ter certeza que você não mudou o seu jeito de ser e que você não vai agora, a partir de agora, começar a gritar com ele todo dia, começar a fornecer estímulo de medo, começar a deixar ele estressado, enfim, fornecer todas as coisas ruins para ele. Não. Ele quer ter certeza de que ele ainda está num ambiente bom para se viver, tá? Então, esses são os principais comportamentos que o seu gato vai ter perante a você para tentar acertar as coisas, para tentar entender se vocês ainda são amigos, se vocês ainda participam no mesmo grupo, se ele ainda pode confiar em você, e também para tentar elevar a sua moral, porque ele percebeu que você está com a energia baixa, que você está triste, que você está estressado, que você está bravo, e ele vai até você ter comportamentos que sabidamente ele já sabe que você fica feliz, que aumenta a sua energia e que você proporciona após aquilo coisas positivas para ele, coisas que ele tem a necessidade, tá bom? Agora uma reflexão importante que a gente tem que ter sobre esse tema é: mas por que eles deveriam pedir desculpas? Essa que é a grande questão. Eu acho que a gente ficar tentando trazer comportamentos nossos humanos e para o gato não é certo. Tá? Como eu disse, o gato ele pode pedir desculpa, mas à sua própria maneira, porque o conceito de desculpas é exclusivo humano, só nós conseguimos fazer. Os gatos não têm esse conceito na vida dele, então ele pede desculpa à sua própria maneira, do seu jeito, a partir do seu entendimento. Mas, para que eles precisam pedir desculpas? É aquilo que eu falei lá no começo do vídeo que eu ia falar mais posteriormente. O gato, ele não entende que ele fez algo de errado. Tudo que você julga que o seu gato fez de errado tem uma causa por trás. Na cabeça do seu gato, ele está fazendo certo. Se o seu gato quebrou alguma coisa, bater na patinha assim, deixou cair, é porque ele está com uma curiosidade muito alta. É porque talvez ele esteja com falta de estímulos dentro de casa. Porque talvez um enriquecimento ambiental esteja falho. Talvez porque ele esteja com ansiedade de separação quando você sai de casa. Aí, o único estímulo que ele tem ali, porque não tem nada na casa, você saiu, você é a principal fonte de estímulo dele, ele não tem nada para fazer ali durante 8 horas que você está trabalhando. Aí ele vai subir no lugar e vai ficar batendo patinha. Falou, opa, olha só que legal, caiu, nossa, olha, patifou tudo. Esse vai ser o estímulo dele. Então essa é a causa. Fez cocô e xixi fora da caixa, pode ser uma causa médica, pode ser a caixa do tamanho errado, no local errado, tipo de areia errado, areia suja, número de caixa errado. Então sempre tem uma causa. Tá te acordando 3 horas da manhã, você não tá estimulando ele durante o dia da forma correta. Além disso, é um comportamento mais natural. Pode 5 horas da manhã ali o seu gato começar a ficar mais ativo. Então sempre tem uma causa por trás. O seu gato ele nunca vai fazer aquilo porque ele quer. Tá arranhando o móvel é porque não teve arranhador quando ele chegou. Então sempre tem uma causa. Então ele não entende o que é errado. Logo, não tem por que ele pedir desculpa, porque na cabeça dele tudo que ele faz tem uma lógica. Tudo que ele faz está certo. E quando você compreende isso, que é assim, talvez a informação mais importante desse vídeo, quando você compreende isso, que o seu gato na cabeça dele, ele nunca faz nada de errado,
Porque sempre tem uma causa por trás daquele comportamento e que muitas das vezes é um erro nosso humano como tutor dele. Você vai parar de ficar bravo com ele. Você vai parar de ficar estressado ali quando ele faz alguma dessas coisas. Porque agora você entende. Você sabe, olha, ele não fez porque ele quis. Ele não fez porque ele é um gato malvado. Um gato que fica me afrontando. Ele fez porque tem algo de errado. E eu tenho que trabalhar em cima disso para melhorar. Porque se ele tá fazendo essas coisas de errado, é porque tem algo de errado na nossa cabeça, né? Porque tem algo de errado acontecendo com eles no ambiente, ou com a saúde dele, enfim, qualquer coisa. E eu agora tenho que solucionar isso. Por quê? Porque se tem algo de errado na vida dele, ele não tá tendo uma vida mais feliz, com maior bem-estar. Provavelmente ele tá ansioso, ele tá estressado. Então eu tenho que solucionar isso para ele ter a melhor vida possível. Então, além de você não ficar bravo com o seu gato, você tem que pensar em solucionar o problema para ele, para melhorar a vida dele. Porque problemas, sempre que você olhar para o seu gato e falar assim, nossa, esse comportamento aqui tá muito errado, é porque você tá errando em alguma coisa, ou porque ele tá doente. Então assim, sabe? Além de você ter esse pensamento de pensar, nossa, olha só, meu gato fez algo de errado, ele tá me afrontando. Então, você não ter esse pensamento, né? Porque agora você já entende que na cabeça dele não faz nada de errado. Pensa que o seu gato, pessoal, o cérebro dele, né? O processo ali de pensamentos, de ações, de tudo, de entendimento, de memória, de compreensão, ele é muito similar a uma criança de 2 anos. Então assim, se o seu gato vai lá, bate a patinha em alguma coisa, cai no chão, quebra, além de talvez ele estar com um problema de estímulo, né, de enriquecimento e tudo mais que está falhando, ele tem um entendimento ali de uma criança de 2 anos. Então é como se uma criança chegasse lá, você não tá brincando com essa criança, ela tá super energética, não tem estímulo, ela vai lá na bancada e derruba alguma coisa. Você ia gritar e brigar com essa criança, ela é uma criança de 2 anos. Então assim, tem essas duas compreensões, que o seu gato na cabeça dele, ele não faz nada de errado, tudo tem uma lógica e uma causa por trás, e que ele tem uma compreensão e uma cabecinha muito semelhante a uma criança de 2 anos. Então não seja agressivo com seu gato nesses casos, tá bom? Então essa é a principal mensagem desse vídeo, você entender que sempre que o seu gato faz algo de errado para nós humanos, na cabeça dele ele está certo. E em vez de ficar bravo, você precisa pensar por que ele teve aquele comportamento para você agir em cima dele e solucionar para melhorar a vida do seu gato, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.